Em meados de 2010, do valor que eu tinha negociado com o Palocci, que seria meu apoio até 2010, tinha um saldo aproximadamente 40 milhões de reais, além do saldo que era do Guido, de 50 milhões. Tá? Nesse saldo do Palocci, lembra que eu via sempre como uma conta com o governo federal e uma conta com o PT, não era uma conta do Lula. Tá? E aí, automaticamente, virando o governo, isso passava a ser uma demanda do governo federal Lula que seria, e do PT que seria interpretado por Dilma. Então, em alinhamento com o Palocci, eu conversei com o Palocci, a gente conversou e disse, vai haver demandas, tem a questão do Instituto Lula, do apoio ao Instituto, vai vir demandas, e essa demanda que vai vir, eu vou descontar dessa conta que eu tenho com vocês. A gente não vai dar um valor adicional, porque, na verdade, eu entendia o Instituto Lula como parte do projeto político do PT. Tá? Então, é parte do projeto político, eu não vou criar um valor adicional. Na época era para o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for. Qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. E aí vinham os pedidos picadinhos. E eu já tinha provisionado então 35. Então, a partir do momento que eu provisionei esse 35, eu falei, qualquer pedido que venha vai sair desses 35. Então, foi isso. Como é que eu tenho certeza? Por que eu digo que esse assunto era para Lula, além do que Palocci me dizia? Agora, qual é a certeza que eu tenho que esse valor, por algumas questões? Primeiro, alguns pagamentos do Brânio, ele pedia para bater do saldo amigo. Então, a dinâmica da planilha italiana mostra, por exemplo, é só acompanhar a planilha italiana, que o programa B3, B4 e B5, que foi o Brânio, os valores B4 e B5 foram abatidos do saldo. Quer dizer, saía o uso e foi abatido do saldo amigo e não do saldo italiano. Mas isso era dito por Palocci. Por outro lado, teve uma doação ao Instituto em 2014 de 4 milhões de reais que foi abatido também do saldo. Então, essa sim é uma prova que eu tenho de que esse assunto foi para o Instituto, porque foi abatido do saldo amigo. Além disso, teve um acontecimento importante, que era o seguinte: quando chegou perto da eleição de 2010, eu tinha a preocupação seguinte, lembra que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi a meu pai para dizer o seguinte: meu pai, avisa ao presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais. 100 milhões de reais que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. Eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então que a gente já doou 200, 100 eu alhei com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse, Marcelo, ele não teria como saber disso se não se tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí ele falou assim, então pede para seu pai esclarecer com Lula. Tanto que eu tenho a nota na MIT-PR, 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi para meu pai mostrar. Na prática, eu não sei se o Palocci estava jogando veio para colher maduro, para tentar arrancar mais 100. Mas
na prática, esse assunto ficou assim: pô, Marcelo, gerou um desconforto, porque o seu pai falou para Lula que foi 300, falou para ele, foi 300, foi 200.